O nosso programa está de volta e agora eu estou recebendo a Ana Kobashi, que é fotógrafa, e fala com a gente sobre ensaio de newborn. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Prazer recebê-la aqui, viu? Muito prazer em estar aqui. Olha, uma tendência que a gente sabe que já existia em outros países nos últimos tempos tem dado, assim, um boom no nosso país. Tanto ensaio de gestante quanto ensaio de recém-nascido. Conta um pouco pra gente a sua história com fotografia e com esse tipo de fotografia. Pois é, esse tipo de foto ainda é mais ou menos recente aqui no Brasil, está começando, a nossa inspiração toda veio de fora. Eu trabalhei com marketing, sou formada em administração de empresas, trabalhava na área, mas de repente resolvi abandonar o mundo corporativo para entrar nessa empreitada de fotografia. A fotografia entrou na minha vida como um hobby, eu comecei a aprender e de repente resolvi largar tudo para virar fotógrafa. Que Desde máximo. sempre eu me apaixonei muito pelo ensaio de newborn, sempre foi meu sonho. Na época a gente tinha fila de espera para fazer curso, super concorridos, eram poucos cursos e aos poucos eu fui me especializando na área e desde sempre que eu queria fotografar grávidas e bebês. Muito gostoso, né? É uma delícia. Daqui a pouco a gente vai ver algumas fotos, mas como a gente sabe que muito dessa inspiração não vem daqui do Brasil, eu queria que você falasse um pouco sobre a ideia de compor. A gente sabe que algumas fotos, o bebê está num ambiente próximo, de repente, a algo que demonstre a profissão dos pais. Às vezes tem alguma coisa a ver com o quartinho do bebê, com o tema do nome. Como escolher qual vai ser o tema dessas fotos? Pois é, acho que tem vários estilos de fotografia, cada fotógrafo tem um estilo que segue. A gente também conversa muito com os pais para saber o que eles gostam, de repente incorporar alguma coisa na foto que tem a ver com a família ou com o quartinho do bebê, e a gente acaba usando isso nas fotos. Então, normalmente é sempre de improviso, na hora das fotos a gente acaba tendo as ideias. Então, Até quanto tempo dá para fazer? o ensaio é feito com bebês de até 15 dias, preferencialmente. Essa é uma fase que o bebê dorme mais, tem um sono mais profundo, ainda não tem cólicas, que sempre atrapalha na hora das fotos, e tem também um pouco mais de flexibilidade para a gente colocar nas poses. Então, as poses lembram muito como o bebê estava dentro do útero. Então... Ele tá sempre no movimento, assim, né? Com a perninha juntinha, parece um charutinho. Pois é, Uma então. delícia. Que é um movimento que o bebê, até, não só quando ele é recém-nascido, né? Alguns médicos explicam, e até fisioterapeutas, que até nos primeiros anos tem a história do banho de balde, justamente para lembrar exatamente como o bebê ficava no útero da mãe, né? Isso mesmo. O bebê gosta disso, é confortável, né? Pois é. Essa fase a gente aproveita essa flexibilidade para abusar dessa fofura na hora das fotos. E, na verdade, todo o ambiente que a gente prepara no estúdio é sempre tentando lembrar o que o bebê estava na barriga. Então, o som, a temperatura, tudo isso faz o bebê ficar mais calmo e a gente conseguir fazer mais as fotos. As menininhas geralmente usam alguma tiarinha, florzinha no cabelo, o menino usa a coroa de reizinho. Eu queria que você explicasse quem é o fotógrafo que leva isso. Isso é feito na casa por conta de ser um recém-nascido? Dá para ir até um estúdio fazer? Como é que funciona? Tá, a gente faz das duas formas. Então, pode ser tanto em casa quanto no estúdio. Todos os acessórios, os props que a gente chama, são nossos, do fotógrafo. Então, eu tenho um armário lotado de mantas, touquinhas, lacinhos de cabelo, uma série de coisas pra gente usar nas fotos. Hoje dá pra ir sim no estúdio, eu acho que é uma decisão muito pessoal da família, do médico. Eu sempre falo, pode consultar o seu pediatra se acha que tudo bem. No nosso estúdio a gente tem essa preocupação com a saúde do bebê, então a limpeza, ele é esterilizado da cabeça aos pés, o chão, a gente se preocupa com a limpeza, a higiene, do material que vai entrar em contato com o bebê, tudo isso para garantir a maior segurança possível para o bebê. Isso que ela está falando é muito importante. Eu tenho uma amiga, a Jaqueline, que é fotógrafa, e ela gosta muito de fazer newborn também, e eu já visitei o estúdio dela.
E ela, outro dia, eu cheguei lá, eu falei assim, o que é isso? Ela tinha um monte de coisa, ela falou, isso aqui é tudo pra lavar. Eu falei, mas você usou tudo? Não, mas é que um bebê experimentou, outro não sei o quê. Eu falei, mas você lava tudo, ela tem que higienizar tudo, mesmo que você pôs um segundinho, porque daqui a pouco vem outro bebê, é uma alergia, uma bolinha, qualquer coisa. Ela falou, você não tá entendendo, de um pro outro, o trabalho que dá, porque tem que higienizar tudo. Isso e é a preocupação mesmo. Que o fotógrafo tem que ter, né? Temos que ter, pois é. Tudo é lavado antes de todo o ensaio, as roupinhas, então a gente tem a preocupação de lavar tudo que vai entrar em contato com o bebê com um sabão específico para recém-nascido, para não ter nenhuma alergia. A gente também não pode usar produto, cosmético, perfume, então tem uma série de cuidados específicos aí para estar lidando com o bebê recém-nascido. A maioria das famílias prefere fazer na própria casa ou no estúdio? O que você percebe hoje? Porque antigamente tinha muito mito de não sair com a criança com 15 dias de casa ainda, né? É verdade, mas acho que isso está mudando. As pessoas têm ido ao estúdio, sim. A maioria eu faço hoje no estúdio. No estúdio a gente tem algumas vantagens. Então o ensaio é mais rápido. Eu já deixo os cenários prontos, né? Então essa é a troca, né? O bebê sai de casa, mas em compensação ele fica menos tempo ali preocupado com nas fotos. Então o ensaio é mais rápido e aí ele volta mais rápido para casa, descansa mais. Então Ana, uma coisa que a gente sabe que interfere muito na fotografia é a iluminação. Então quando você está lá no seu estúdio, você já deixou a iluminação perfeita para suas fotos, você já sabe onde fica melhor. Quando esse ensaio vai ser feito na casa da família, você vai antes, você consegue preparar essa iluminação no dia? Como é que funciona isso? Então, essa realmente é uma dificuldade de fazer o ensaio em casa. Eu trabalho hoje com luz natural, então eu sempre uso a luz que entra pela janela. Então, eu, na verdade, monto esse mini estúdio dentro da casa da cliente em torno dessa janela, de forma que a luz entre da melhor forma possível. Nem sempre a gente tem o espaço que precisa, então realmente essa é uma desvantagem de fazer em casa. Tem algumas fotos que a gente vai vendo, essa a gente estava dando uma olhadinha antes do break. Ai, meu Deus! Pode ir falando pra gente um pouquinho a história das fotos, Ana. Isso, é legal também, a gente registra também os detalhes na hora do ensaio, então a mãozinha, o pezinho. Eu acho que é uma coisa que é característica do bebê e que é muito legal registrar. Olha, esse é um cesto. É um cesto. Gente. Isso mesmo, a gente consegue, eu acho que é muito charmosinho, né? É o que os pais mais gostam de colocar o bebê no cestinho, então... uma menininha, daí tem lacinho, tem tudo. Essa posição é uma delícia, né? Isso, é muito gostoso. Isso que tá embaixo é um tecido? Isso, a gente faz, na verdade, é um puff grande e por cima dele tem as mantas, os tecidos e... Ele tem um movimento, né? Tem um movimento que a gente consegue colocar, então às vezes coloca um travesseirinho por baixo para levantar um pouco a cabeça do bebê. Tem uma série de acessórios aí que vão moldando o lugar. Olha... É muito gostoso. Antigamente, as mães de menino reclamavam um pouco que não tinha muita coisa para os meninos, mas no ensaio de newborn a gente vê que dá para fazer muita coisa para menino também, né? É verdade. E eu acho que o bebê é o foco principal, então nem sempre a gente precisa de muitos acessórios ou muitas coisas. Então vamos focar nas dobrinhas, na gordurinha, na bochecha, nos dedinhos, isso que é gostoso. Um cesto e um pano, às vezes já fazem tudo, já faz né? tudo. Com a luz certa. Olha isso, gente! É muito um caixote, gostoso, né? É um caixote. Lógico que preparado, mas é um caixote, então... Essas fotos, além de super lindas, a gente tem um cuidado especial. Então, junto comigo, na hora do ensaio, eu tenho uma assistente que tá com a mão ali no bebê. Muitas vezes, eu até tiro depois na pós-produção a mão dela, que tá, às vezes, dando um apoio pra cabeça. Você pensa, nossa, mas 15 dias, como é que ficou nessa posição? Ele não Tinha ficou uma ajuda lá aí, largado gente. sozinho, né? Pelo amor de Deus. Então, sempre tem alguém ali pra dar um apoio nessa hora. Os pais ficam perto, acompanham o ensaio, às vezes participam. O irmão mais velho pode entrar também? Sim, participa, todo mundo participa. Os pais ficam babando do lado sempre. É muito gostoso. E no final a gente sempre faz foto com eles também, que eu acho que é para registrar esse momento, que é muito especial, a chegada do bebê, né? A gente fala até 15 dias, é lógico que se ficou um pouquinho mais do que 15 dias dá para fazer, mas é por conta de tudo que ela já fala. Olha, que linda a foto da família. É por conta de tudo que você já falou. Vamos imaginar uma criança que por algum motivo não conseguiu ou ficou hospitalizada e os pais só vão fazer esse ensaio aí a partir de um mês da criança. Dá para fazer alguma coisa parecido com o recém-nascido?
Dá. Eu já fiz foto com bebês de até 1 mês. Quando o bebê nasce prematuro, por exemplo, esses números ficam diferentes. Então, a gente considera a gestação como se ela tivesse completado 40 semanas. E aí, conta 15 dias para fazer as fotos. Então, não precisa se preocupar se o bebê eventualmente precisar ficar no hospital. Nasceu prematuro, ele fica lá tranquilo. Na hora que ele vier para casa, aí a gente começa a pensar nas fotos. E aí dá para fazer tranquilamente. Assim, depende, cada bebê é um bebê. Então... Isso que eu quero saber sobre tranquilamente. Tem bebê que dá um pouco de trabalho. Já teve bebê que fez xixi na hora da foto? Conta um pouco. Todos. Porque você tira a fraldinha, a ideia é deixar ele sem nada na maioria das fotos, né? Isso, o bebê tá sem roupa. Então, com certeza, ele vai fazer xixi, vai fazer cocô, sempre... Tem acidentes aí no meio do caminho, às vezes nos pais, não tem jeito. Na fotógrafa já aconteceu? Na fotógrafa sempre. A gente sempre tem uma muda de roupa aí, porque sempre tem esse tipo de acidente. Mas às vezes isso acontece de um bebê ter uma cólica, então depois dos 15 dias pode acontecer. E às vezes não é o dia do bebê. Então, tem dia que não, tem dia que você olha e fala, vamos fazer outro dia? Acontece. É difícil, mas acontece. Então, o segredo é ter paciência e esperar esse bebê relaxar e dormir. Uma hora ele vai dormir. Acontece também, às vezes, a gente sabe que é um momento que às vezes os pais, a mãe tá muito ansiosa e transmitir essa ansiedade para a criança pode ser pior, né? Pode sim. A ligação da mãe com o bebê é muito forte. A gente vê isso todos os dias. Então, uma mãe ansiosa, uma mãe preocupada, vai ter um bebê que não vai dormir. Então, eu sempre tento conversar ao máximo com a mãe antes do ensaio, explicar como que vai ser, o que a gente vai fazer, os cuidados que a gente toma, para ela ficar mais tranquila. Se ela ficar relaxada, a chance é muito maior do bebê ficar relaxado também, e aí as fotos darem super certo. Quantas fotos, geralmente? Hoje em dia as pessoas querem só CD, as pessoas ainda querem o álbum. Conta pra nós. Pois é, eu sempre trabalho com álbum. Eu acho que a gente tem essa coisa da foto digital, mas é muito comum a gente perder, de repente, essas fotos, acontece alguma coisa. Então, é legal ter o material impresso, isso é uma coisa que vai ficar para sempre. Um ensaio de newborn, ele é um ensaio que gera poucas fotos, até pela a dinâmica, né? Como é que você vai tirar 200 fotos de um bebê, Exatamente. Né, tem que esperar o bebê dormir, então ele é demorado e gera poucas fotos. Os pacotes variam de 20 a 40 fotos que a gente entrega no pendrive e vão também impressas no álbum. A gente, enquanto você estava falando, começou a ver um vídeo. É um vídeo de preparação. Esse aí é o seu estúdio ou é na casa da pessoa? Esse é meu estúdio. É um making-off que mostra como que é feito o ensaio. Então a gente recebe a família, vem os irmãozinhos. Oh, meu Deus! Que delícia! Faz rolinho com o bebê também, isso, é uma delícia. Eles gostam muito de ficar apertadinhos assim, porque lembra muito a barriga. Então, às vezes, é uma forma de acalmar um bebê que está mais inquieto no começo. No bebê mesmo, ainda mais você que prefere usar a luz natural, provavelmente não precisa mexer muito nessa foto, né? Só aí alguma coisa externa, né? Isso, a gente tem um tratamento de cor e, como eu falei, da mão da minha assistente, que muitas vezes está lá, então tem esse tratamento aí e é feito às vezes algum detalhe de pele, se é um bebê que de repente arranhou com a unha, uma coisa. Olha, essa do irmão! Às vezes não precisa tá na foto, então às vezes a gente tem uma correçãozinha de pele. Uma foto mais linda que a outra. Essa manta, por exemplo, foi usada, era da família, da vovó, então a gente usa essas coisas que tem história. A família pode trazer algumas coisas, Pode trazer. Olha que delícia. Outra coisa que eu queria te perguntar é a interferência do clima. Por exemplo, aqui em São Paulo, hoje está um dia frio, um dia chuvoso. Eu fico imaginando como é que é a dinâmica para você escolher uma data e você se organiza para essa data. Aí tá chovendo, aí a família fala, vou sair com o bebê hoje. Como é que fica essa organização? Pois dentro do estúdio ele é todo climatizado, então a gente mantém uma temperatura quente, constante, para esse bebê ficar sem roupa, tranquilo. A umidade também é controlada, então é um ambiente super controlado. Mas tem esse caminho, esse trajeto até lá que não tem jeito. Se precisar remarcar, a gente remarca, não tem problema, só precisa ver a agenda.
E quando é na casa da família, é uma dificuldade a mais, porque se é uma casa muito grande, por exemplo, às vezes tem dificuldade de climatizar e esquentar o ambiente. Às vezes, a pessoa quer usar um ambiente que não está preparado para o bebê. Vamos fazer no escritório do papai com os livros, como eu já vi algumas fotos. Aí tá um gelo, aí a criança achou... Enfim, deve acontecer várias coisas interessantes, né? Isso mesmo. Quanto tempo de antecedência para a gente finalizar, para marcar um ensaio? A mamãe, talvez ela já fez gestante, vai fazer também, mas se ela quer fazer só o newborn, com quanto tempo de antecedência marcar? Isso, a gente recomenda marcar durante a gestação, assim que ela tiver uma data prevista de parto, já dá para deixar essa data pré-agendada de ensaio, e aí quando nascer a gente pode remarcar e reagendar, e o papai fica responsável por me avisar quando o bebê nasceu, pra gente reagendar a data do ensaio, se for necessário. A Ana deve receber muitas notícias boas, imagina, ainda mais aquelas que você talvez já tenha feito a foto da gestante. Pois é, uma delícia. Depois, nasceu, deve ser muito gostoso, né? Isso mesmo. Ana, parabéns pelo seu trabalho, obrigada. Muito obrigada. Tem o site www.anacobache.com.br e o telefone 0 operadora 11 98100 9354 98100 9354. Obrigada, viu? Uma ótima tarde.